Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Carlos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Café com Bíblia e eu quero louvar a Deus por sua vida mais uma vez, desejar a você um dia de bênção, de vitórias da parte do Altíssimo. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 fala do começo da trajetória, do grande profeta Samuel. Ele ainda é jovem, mas com a intimidade já com Deus se afinando, se apurando. E a Bíblia vai dizer que, 1 Samuel capítulo 3, Deus procura falar com o jovem Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor naqueles dias era de grande valia. Olha que maravilha, não havia visão manifesta. A Bíblia diz, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois já não podia ver. Aqui é o perigo do sacerdote, do homem de Deus, do profeta, já não poder mais ver, Deus, as coisas de Deus. Ele já não podia mais ver, por causa também da idade. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde a arca de Deus estava, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. O Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli. Então Deus, ele chama Samuel, irmãos, 3 vezes. A Bíblia vai dizer que sempre ele diz, eis-me aqui, mas ele corre na direção errada. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, e ele conhecia a voz do sacerdote Eli. A Bíblia diz que Deus disse, e chamou Samuel, e ele disse, eis-me aqui, e ele corre a Eli. E correndo a Eli, ele diz, não, eu não te chamei, e ele voltou a deitar. E isso aconteceu pela segunda vez e pela terceira vez. E a Bíblia vai dizer que ele entendeu que era Deus que estava falando com o jovem Samuel e disse a ele, olha, quando a voz te chamar de novo, tu diz, fala que teu servo ouve. E assim aconteceu. Deus veio e falou com Samuel e Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus diz, farei uma coisa nova em Israel, aonde quem ouvir ficarão estarrecidos do que eu estarei fazendo. Deus está dizendo que estaria fazendo algo terrível. E aqui a mensagem era uma mensagem dura, porque Deus estava irado com a casa de Eli e traria juízo para aquela nação também idólatra, para aquela nação que estava se distanciando dos preceitos de Deus. Querido, o perigo de não ouvirmos a Deus, o perigo de os olhos, dos nossos olhos estarem já sobrecarregados com as coisas desse mundo, tem levado muitos homens de Deus ao fracasso e à ruína. É preciso estarmos atentos ao que Deus tem para nos falar. É preciso estarmos atentos ao que Deus tem para nos mostrar. O jovem Samuel, ele disse, fala que o teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre procurou falar com seus filhos. Ainda que os seus filhos estivessem errados, como Adão e Eva no Éden. A Bíblia vai dizer que Deus procurou Adão e procurou Eva como sempre procurava. E eles já não podiam mais falar com Deus pacificamente porque tinham pecado e estavam nus. Descobriram que estavam nus e estava entre as folhagens e entre as árvores. Mas a Bíblia diz que Deus procura sempre falar. Deus sempre vai te falar alguma coisa. Ele vai te revelar algo. Ele sempre te procurará. Ele não vai deixar você andar a ermo. Ele não vai deixar com que você se perca. Ele vai direcionar os seus projetos, a sua vontade, o seu querer. Mas é importante estarmos atentos ao que Deus tem para nos falar.
É importante estarmos atentos ao que Deus tem para nos mostrar. Então, ainda que você não esteja entendendo, a Bíblia vai dizer que o que eu faço agora vocês não sabem, mas saberão depois. Deus tem um propósito, Deus tem uma razão de estar fazendo com que as coisas aconteçam desta maneira. Saiba que nada foge do querer e da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, o que Deus vai fazer é uma coisa nova, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua história e na tua vida. Por quê, pastor? Porque ele vai procurar você. E quando ele te procurar, você tem que estar com o coração acessível e tem que dizer igual Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Coisa boa é ouvir a voz de Deus. Coisa boa é atender o chamado de Deus. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus falou com Jacó, Deus falou com Isaac, Deus falou com Elias, e não será diferente com você. Deus está falando com você através da sua palavra hoje, nesse Café com Bíblia. Deus vai falar com você à tarde, à noite, na madrugada, contanto que você esteja atento ao que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, querido, e até o próximo Café com Bíblia, em o nome de Jesus. Esteja atento à voz de Deus. Um abraço.